Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo de hoje, dia agitadíssimo em Brasília. Fortes emoções tomaram conta da capital federal. Tem uma excelente notícia aqui para vocês e outra que pode vir a ser extremamente negativa, tá? Qual é a positiva? Um recuo pessoal do Alexandre de Moraes inédito, uma narrativa muito explorada pela imprensa contra o Bolsonaro, que foi enterrada oficialmente pelo ministro. Isso nunca tinha acontecido. Agora, a notícia negativa, independente da confirmação, né, é a possibilidade do Jorge Bessias, também conhecido como Corvo da Estocadora de Vento, que também é AGU do Lula, hoje, pedir a exclusão do Twitter, atual X, do Brasil. A simples possibilidade desse pedido acontecer, ou até mesmo a discussão de bastidores está ocorrendo, já mostra que realmente a ditadura e a censura são realidades aqui no Brasil. A gente vai tratar sobre isso em detalhes daqui a pouquinho. Antes disso, pessoal, outras notícias. A primeira é essa no canto da tela. Se existe uma censura que, na verdade, não é censura, né? É essa ausência de opinião da grande mídia a respeito do filho do Lula, né? O Metrópolis é meio bipolar. A gente tem alguns jornalistas lá que tecem críticas e trazem matérias importantes contra a esquerda, mas o grosso de lá é contra a direita. Essa matéria aí, excelente, mostra um fato inusitado. O Lulinha, né, filho caçula do Lula, que foi recentemente acusado de abuso doméstico contra sua ex-companheira, fez um post homofóbico alguns anos atrás falando sobre futebol. Imaginem se tivesse sido um dos filhos do Jair Bolsonaro. Era uma disputa de Taça Libertadores, o São Paulo iria jogar contra o Monterrey do México e o filho do Lula escreveu o seguinte: estão dizendo por aí, fazendo piada, que vai ter jogo do Monterrey contra Monte de Gay. É isso aí, né? Aí depois ele tenta dar uma de chavada e diz, que peninha, que coisa, né? Mas é uma piada homofóbica contra o São Paulo que, diga-se de passagem, já tinha até recebido o Lulinha, né? Ele tinha trabalhado no São Paulo, é isso mesmo, como auxiliar de preparação física nas categorias de base. Depois migrou para o seu time de coração, o Corinthians. Mal agradecido, ainda tem essa, né? O Lulinha. Então a gente tem aí, pessoal, um cara acusado de agredir fisicamente, né, por mais que tenha sido de maneira involuntária, de acordo com a própria vítima, né, mas certamente abuso verbal e psicológico contra a sua ex, ele está sendo acusado disso aí, e agora também essa postagem, nem tão antiga assim, homofóbica. É a realidade do Brasil, né, pessoal? Não tem, como eu disse aqui, não tem censura nenhuma para ninguém estar falando sobre isso além do Metrópolis, né? E mídias de direita. Mas o consórcio escolhe poupar a esquerda de qualquer tema polêmico, né? Segunda matéria do dia, pessoal. O Janones está sendo investigado, né, por aquele caso de rachadona, né? E áudios vazaram, né, pessoal? De acordo com notícias iniciais, as denúncias iniciais, alguns servidores ali, né, comissionados que trabalhavam no gabinete do Janones, dariam até 60% de seus salários ao deputado federal de Minas Gerais. Os áudios são chocantes, porque tem a voz do próprio Janones falando isso. Gastei muito dinheiro na campanha, né, então a forma de vocês ressarcirem esse investimento que eu fiz e garantir o emprego de vocês, coisas nesse sentido. E ele está sendo julgado, provavelmente, é muito provável realmente que ele seja cassado. A gente falou sobre isso em inúmeras oportunidades durante todo o ano de 2022, que o Janones seria usado e depois cuspido pelo sistema, porque ele não é uma pessoa benquista dentro da esquerda. E dito e feito, ninguém da esquerda está defendendo o Janones. Está abandonado, largado por lá, né? E aí ele disse que a rachadinha era voluntária, era opcional. Os funcionários dele podiam ou não participar disso aí e dar parte de seus salários, né, para o deputado federal. Já não é isso que está na mensagem, né? Você pode até alegar que você dizia, vamos lá, vamos fazer isso e tal, mas em momento algum era uma coisa impositiva e tal. Mas é óbvio, né, qualquer pessoa que se negasse a participar do esquema, você iria afastar a pessoa.
Então, não dá, né, Janones? Não dá. Agora, é muito prazeroso ver a sua queda. Ainda mais acontecendo tudo aquilo que todo mundo da direita te falou que iria acontecer, que você seria abandonado que nem sabe, uma mala velha, né, um cobertor furado, né, um tênis sem sola, que é o que o Janones é, né? O legal, né, além disso aí, dele perder o mandato, será ver o Danone sendo processado em primeira instância, sem proteção do Xandão, como ele disse ter um tempo atrás. Né? Porque você mentiu durante a campanha, Janones. Você ofendeu tanta gente, você xingou tanto, rapaz, e nada prescreveu ainda. Tá? Vamos falar aqui agora, pessoal, sobre o caso do Bessias. Eu trouxe para vocês aqui recentemente o áudio, né, daquele caso da Dilma, quando ela era presidente, que começaram os rumores de prisão do Lula, e eles tentaram armar ali, né, um bunker para o Lula. Vamos nomeá-lo aqui ministro da Casa Civil, e assim ele passa a ter foro privilegiado e não pode ser preso pela Lava Jato. Né? E aí a Dilma fala, conversa com o Lula no telefone, ô Lula, tô mandando o Bessias aí para entregar o documento, mas só usa em caso de necessidade. Aí o Lula, tá bom, querida, obrigado, aí pronto, né? Hoje o Bessias é o AGU, Advogado-Geral da União, e, de acordo com a mídia, tanto de direita quanto de esquerda, então isso não é um boato na internet, ele está estudando ali uma possibilidade, não é que ele esteja estudando a possibilidade, ele está estudando uma maneira viável de pedir a queda do X aqui no Brasil, a rede social do Elon Musk. Tá, pessoal? Vou ler aí para vocês, em tela inteira, o trecho de um documento da AGU. Ele está falando sobre a questão do Twitter Files Brasil, tá, pessoal? Tais documentos, que ficaram conhecidos internacionalmente como Twitter Files, parecem reproduzir trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro, em especial da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tanto em sua atuação no Supremo Tribunal Federal como no Tribunal Superior Eleitoral. Assim, diante desse cenário, no qual se percebe a tentativa de desestabilizar o Estado democrático instituído pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a partir da publicação de documentos de cunho sigiloso, exarados em processos que tramitam no STF e no TSE, é que se apresenta esta notícia de fato. Olha, a gente tá tendo uma contradição aqui meio estranha, né? Porque outro dia o Barroso, presidente do STF, disse que todos os alvos dessas decisões teriam tido acesso às fundamentações das decisões. Mas como assim? Para você ter acesso às fundamentações, você precisa ter acesso às decisões em si. Né? As fundamentações estão incluídas nas decisões. Eu, como alvo de algumas dessas decisões, não tive acesso a nada. A nada. Só fui ver o que aconteceu e as tais fundamentações que são quase, ou praticamente totalmente, para não dizer outra coisa, inexistentes, quando houve essa divulgação por parte do Eli Vieira, do Davi Agape e do Michael Schellenberger, tá? Do Twitter Files Brasil. Foi quando eu vi, 1 ano e meio depois. Tá? Mas o Barroso, presidente do STF, disse que todos os alvos tiveram acesso às fundamentações. Agora, vem o AGU e diz que as decisões eram sigilosas. Aí eu pergunto aqui para vocês, como nós, né, os alvos, tivemos acesso às fundamentações, né, anteriormente, de acordo com o Barroso, isso é óbvio, às decisões, se o Bessias está dizendo aí que as decisões eram sigilosas? Quem está mentindo nessa história? Como é possível eu ter acesso às fundamentações ao mesmo tempo em que as decisões eram sigilosas? Eu, sinceramente, não sei. E ao invés do AGU discutir questões de ilegalidade, né, constantes ali, né,
permeando todas essas decisões aí. Não, ele está reclamando da divulgação dessas decisões. E sugerindo, né, ele está estudando essa possibilidade de sugerir aí de pedir a dissolução do X no Brasil. Como eu falei aqui, se isso não é isso aqui, olha só, isso não é um sinal de censura, isso é uma prova de censura por parte do governo. A AGU faz parte do governo federal, não do Poder Judiciário. Então não dá mais para dizer que é coisa só do Judiciário. A gente está vendo o AGU pedindo a derrubada de uma rede social no Brasil, por conta de opinião e pela divulgação de documentos que pertenciam a outra parte e que, por sua vez, foram exigidos pelo Congresso americano e pelas leis que regem o funcionamento dessa rede social lá nos Estados Unidos. É muito grave, pessoal. Já a notícia boa, essa notícia é ruim, tá? Se isso aí já é ruim, agora, se a derrubada se confirmar, é terrível. Agora, a notícia boa é a seguinte. Lembram daquele caso da Embaixada da Hungria, né, que o Bolsonaro foi lá visitar o embaixador, conversar com o presidente húngaro em videochamada e tal, aí teve aqueles vídeos vazados, que como eu já trouxe aqui para vocês, pessoal, aquilo ali não são os arquivos realmente das gravações. Alguém de dentro da embaixada, provavelmente algum funcionário terceirizado, filmou a tela com o seu celular e divulgou essas filmagens, tá? Bolsonaro estava pedindo asilo, Bolsonaro fujão, Bolsonaro ia meter o pé e ia largar o povo brasileiro aqui sozinho e tal, estava com medo, pois o Alexandre de Moraes, né, declarou oficialmente que não existe nenhuma prova de que o Bolsonaro estivesse lá para pedir asilo. E todo mundo sabia disso, porque quando esses vídeos foram divulgados, o Bolsonaro já tinha saído por livre e espontânea vontade da Embaixada da Hungria. O Bolsonaro já tinha ido e voltado para os Estados Unidos. Isso é comportamento de alguém que quer pedir asilo, quer fugir? Acho que não, né, pessoal? Aliás, eu tenho certeza absoluta que não. Agora, o desgaste aconteceu. Foram semanas e semanas e semanas da imprensa batendo nessa tecla aí, sem parar. E aí a população está lá, quem se informa ou se desinforma, né, através da mídia tradicional, ficou lá, né, ouvindo aquele negócio ali martelando durante semanas. Bolsonaro fujão, Bolsonaro queria pedir asilo. E agora? Como é que fica essa situação? É muito complicado, né, galera? É muito complicado. A situação é essa, tá? É um recuo inédito do Alexandre de Moraes. Se vocês souberem de outro exemplo deste tamanho, né, uma narrativa criada contra Jair Bolsonaro que foi enterrada pelo próprio Moraes, né, por vontade própria, ele foi lá e enterrou aquilo ali, é o que tudo indica, né? A não ser que ele tenha sido pressionado, a pressão externa, estrangeira, não sei. Mas ele recuou. Essa é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. É mais um sinal de que realmente a maré tá virando, pessoal. A maré tá virando. Um forte abraço, a gente se vê por aí.